Você já parou para pensar no quanto você tem colocado os outros em primeiro lugar? Talvez você tenha se perdido no meio do caminho, vivendo a vida de uma forma que não é realmente sua. Não é raro ouvir histórias de pessoas que vivem para agradar, para atender às expectativas alheias, mas o que acontece quando alguém decide, finalmente, escolher a si mesmo? Hoje, você vai conhecer histórias de pessoas reais que tomaram a decisão de se colocar em primeiro lugar, e como isso mudou completamente suas vidas. Essas histórias vão te inspirar a olhar para sua própria vida e pensar: o que estou deixando para trás ao não escolher a mim mesmo? A história de Ana é um excelente ponto de partida. Ana sempre foi aquela pessoa que estava sempre disponível para os outros, cuidando dos amigos, da família e até do seu trabalho, mesmo quando isso significava negligenciar suas próprias necessidades. Ela passava horas no escritório, sacrificando tempo com sua família e com ela mesma, tudo porque achava que tinha que agradar aos outros para ser reconhecida e amada. Mas, como acontece com muitas pessoas, essa dedicação excessiva aos outros a levou a um esgotamento profundo. Um dia, ela parou e perguntou: "Eu estou realmente feliz assim?" Essa simples pergunta foi o ponto de virada. Ana percebeu que estava vivendo a vida de outra pessoa. Ela estava tão focada em atender às expectativas dos outros que se esqueceu de como viver para si mesma. Então, ela tomou uma decisão importante. Ela decidiu se colocar em primeiro lugar, mesmo que isso significasse desagradar algumas pessoas ao longo do caminho. O primeiro passo foi difícil. Ana teve que aprender a dizer não, sem se sentir culpada, a estabelecer limites e a priorizar sua saúde e felicidade. No início, ela se sentiu egoísta, mas logo percebeu que, ao escolher a si mesma, ela estava sendo mais autêntica, mais feliz e, surpreendentemente, mais produtiva em todos os aspectos da sua vida. Essa transformação não aconteceu da noite para o dia, mas com o tempo, Ana se tornou um exemplo de como escolher a si mesma pode trazer felicidade incomparável. Agora, eu quero compartilhar com você a história de Carlos, que enfrentou desafios semelhantes, mas de uma forma um pouco diferente. Carlos sempre teve medo de ser considerado egoísta. Ele acreditava que colocar-se em primeiro lugar significava desconsiderar os outros, e ele não queria ser visto dessa forma. Mas, à medida que os anos passaram, ele começou a perceber que estava sacrificando sua própria felicidade para agradar aos outros. Ele se encontrava em um trabalho que não amava e em um relacionamento que não lhe traria mais alegria. Ele estava preso a uma rotina que não tinha mais significado. Mas Carlos também teve um ponto de virada. Ele percebeu que ao viver dessa maneira, estava apenas se sabotando. Ele não estava vivendo a vida que realmente queria, e o tempo estava passando. Então, ele tomou uma decisão. Ele decidiu escolher a si mesmo, sem mais desculpas. Carlos largou o emprego que não gostava, terminou um relacionamento que o estava consumindo e investiu em algo que realmente queria fazer. Abriu seu próprio negócio. Sim, foi difícil no início. Ele teve medo, sentiu insegurança e se questionou várias vezes. Mas a coragem de seguir seus próprios sonhos, de viver a vida do jeito que ele realmente queria, foi a chave para sua transformação. Ele não só encontrou sucesso profissional, mas também encontrou um equilíbrio emocional e uma paz interior que nunca havia experimentado antes. Carlos finalmente entendeu que ao escolher a si mesmo, ele não estava sendo egoísta. Ele estava, na verdade, sendo mais autêntico e mais feliz. E agora, eu quero contar a história de Paula. Paula é uma mãe solteira e, por muito tempo, ela se sentiu sobrecarregada. Como mãe, ela sempre colocava as necessidades de sua filha em primeiro lugar. Como profissional, ela se esforçava ao máximo para não decepcionar seus colegas de trabalho. Mas, como tantas mães, ela se esqueceu de cuidar de si mesma. Ela estava constantemente exausta, tanto fisicamente quanto emocionalmente. A sensação de não ter tempo para nada, nem para si mesma, estava começando a afetar seu bem-estar. E o pior de tudo, ela percebeu que sua filha estava começando a perceber essa falta de equilíbrio. Paula se via cansada e sem energia para ser a mãe que queria ser.
Foi então que ela teve um momento de introspecção. Ela percebeu que, ao negligenciar seu próprio bem-estar, ela não estava sendo a melhor versão de si mesma para sua filha. Foi aí que Paula tomou uma decisão. Ela começou a colocar o autocuidado em sua agenda. No início, ela se sentiu culpada, mas logo percebeu que, ao cuidar de si mesma, ela tinha mais energia, mais paciência e mais amor para oferecer à sua filha. Hoje, Paula tem um equilíbrio entre a sua vida profissional e pessoal. Ela permite fazer pausas, se cuidar e cuidar de sua saúde mental. E sabe o que mais? Ela é uma mãe melhor, uma profissional mais focada e uma pessoa mais feliz. Ao escolher a si mesma, Paula transformou sua vida. Mas a mudança não é fácil. João, por exemplo, enfrentou uma luta interna significativa antes de conseguir fazer essa escolha. João vivia com um medo constante de falhar. Sempre foi inseguro e, por muito tempo, acreditou que, se colocasse seus próprios interesses em primeiro lugar, seria egoísta. Quando ele decidiu que era hora de mudar, as dúvidas começaram a surgir. Ele começou a se perguntar se estava tomando a decisão certa, se as pessoas entenderiam, se ele estava sendo irresponsável. Mas João persistiu. Ele entendeu que o medo fazia parte do processo e que não seria possível alcançar a verdadeira felicidade se continuasse permitindo que o medo o controlasse. Hoje, João é coach de vida, ajudando outras pessoas a superarem os mesmos medos e inseguranças que ele teve. Ele se tornou um exemplo de que, mesmo com medo, a coragem para seguir em frente pode transformar a vida de alguém. O que todas essas histórias têm em comum? Elas nos mostram que escolher a si mesmo não é egoísmo, é autossuficiência. Quando você escolhe a si mesmo, você está tomando a decisão de viver a vida que realmente quer, de ser mais autêntico, mais feliz e mais realizado. Isso não significa que você será perfeito ou que não encontrará dificuldades pelo caminho. Significa que você está disposto a enfrentar essas dificuldades com coragem e autenticidade. Agora é a sua vez. O que está te impedindo de fazer essa escolha? O que está segurando você? Talvez você tenha medo de ser visto como egoísta, ou talvez você tenha medo de falhar. Mas a verdadeira mudança começa quando você decide parar de viver para os outros e começar a viver para você. Eu te desafio a refletir sobre a sua vida e sobre o que você tem colocado de lado para agradar os outros. A verdadeira transformação começa quando você coloca seus próprios desejos e necessidades no centro da sua vida. E lembre-se, essa escolha não vai ser fácil, mas é a única que pode te levar para a vida que você realmente merece. Agora, eu quero saber de você. O que você vai fazer para começar a escolher a si mesmo? Comente abaixo, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para continuar essa jornada de autodescoberta e transformação. O seu caminho começa com um simples passo, e esse passo é a sua escolha.